Olá, caríssimos doutores e doutoras, tudo bem? Meu nome é Thiago Tardelli, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito da Resolução 2336, que é um verdadeiro marco no que tange a regulamentação da medicina, a publicidade e a propaganda dentro da internet. Vamos começar então. Para fins didáticos, eu separei em 7 segmentos principais, tá bom? Onde eu vou falar um pouco sobre a resolução e 7 questões que ficaram bem interessantes e que foram implementadas na modificação. Eu sei que a maioria está falando somente do antes e depois, nós vamos falar todos os requisitos com relação a isso, mas o importante é você saber que o Conselho Federal de Medicina, ele instaurou, né, ele publicou essa resolução no intuito de regular as relações de publicidade médica na internet, né, médicos e pacientes na internet, fazendo com que essas relações não tendam, né, a ferir a ética na questão da propaganda, ao mesmo tempo que não seja um mecanismo para ludibriar eventuais pacientes, fazendo aí uma espécie de concorrência desleal com os outros colegas. Então, nesse ponto, com esse cerne, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa resolução, ela só vai entrar em vigor, ela foi publicada em setembro agora, 2023, e ela só vai entrar em vigor 180 dias, ou seja, já em meados de março de 2024. Então, tudo que eu colocar nesse vídeo, essas modificações ainda não estão valendo. Eu sei que você pode pensar, doutor Tardelli, mas eu vejo direto meus colegas médicos fazendo publicidade, utilizando antes e depois. Aí são amparados em decisões de conselhos estaduais e de processos que, por um acaso ou outro, foram analisados casos em concreto, ou seja, cada caso, caso. Exemplo para vocês. Aqui no escritório, nós temos vários processos que são atinentes, né, dentro do Tribunal de Ética do Conselho, que são atinentes a essas propagandas que foram feitas de maneira irregular, mas que agora, com o advento da Resolução 2336, elas passam a ser condutas regularizadas. Então, facilita muito a questão do trabalho do médico, sem a gente cair naquela questão da dúvida, né? Sem a gente cair num eterno debate de ideias, de saber o que é que pode, o que é que não pode, o que é que se deve em um mundo novo. Não se trata de regulamentar a rede social do médico, mas as relações que são vinculadas à questão de propaganda. O primeiro ponto que eu vou batalhar aqui com vocês é a questão da diferenciação dos médicos especialistas e não especialistas. Tá bom? Então, para isso, a gente tem que entender que quem é que é médico especialista? Aquele médico que tem o RQE. Ou seja, se você não tem sua numeração e você não tem um título de especialista, você não vai poder colocar na sua publicidade. Sim, é obrigado que você coloque na sua publicidade, entendeu? O seu RQE, já que essa publicidade ela vai ser referente àquela especialidade que você faz, né, o seu trabalho. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Então, é necessário que você coloque, para usar o título de especialista, o seu RQE. Antigamente, ou até então, nós tínhamos aí uma nebulosidade a esse respeito, que fazia com que alguns médicos que não eram especialistas na área, ao invés de utilizar a expressão com o sufixo ista, né, de especialista, por exemplo, neurologista, ele colocava neurologia, para dar a entender de que ele atuava naquela área, mas que ele não era especialista. Isso gerava uma confusão para os pacientes. Então, o Conselho Federal, ele resolveu nessa resolução colocar que, se você vai colocar que é especialista, a exemplo, eu coloquei neurologista, você tem que colocar o seu RQE embaixo. Em contrapartida, aqueles médicos que não são especialistas, eles ainda podem colocar todas as suas pós-graduações. Contudo, devem grafar não especialista. Veja, não basta não colocar especialista, porque lógico, ele não vai colocar porque ele não é, mas ele tem que grafar a expressão não especialista. Então, isso já é uma diferença muito grande e que visa aí salvaguardar os pacientes para ter uma interpretação clara, né, da questão do médico. Vamos ao próximo ponto. Talvez esse seja o ponto que a maior parte dos médicos estavam esperando, né? Que é o ponto das imagens de antes e depois, que a gente sempre entrou nessa celeuma aí que eu falei, nessa nebulosidade. Aqui no escritório a gente tem vários processos
que inclusive foram exitosos, né? O médico conseguiu colocar essas propagandas, mas era mediante um processo ético-disciplinar. Não é o caso agora. É permitido se utilizar imagens de antes e depois. Agora, como é que é feita essa postagem? A imagem do antes e depois, ela pode ser colocada. Agora, ela deve conter, desde já, textos explicativos, ou seja, ela deve conter os textos referentes àquela prática, ao tratamento que foi feito, inclusive como se chegou àquele resultado. Certo? A gente não pode simplesmente colocar antes e depois e pronto, e o paciente achar que aquilo ali foi um passo de mágica. Não. Você vai colocar antes e depois e toda a explicação, inclusive das questões pós-operatórias. Tem que deixar bem claro para o paciente o que é que ele tem, o caminho que ele tem que trilhar até chegar ali. Inclusive, aí cabe ao médico também se resguardar, né? Colocar a diferenciação de organismo para organismo e tudo. Lógico também, e isso é meio óbvio, mas o conselho fez questão de colocar que essas imagens têm que dizer respeito à especialidade do médico. Ou seja, às vezes alguns médicos, eles não atuam, vou dar como exemplo, na área de cirurgia plástica. E ele pega alguns antes e depois da cirurgia plástica para poder movimentar suas redes sociais, porque sabem que as pessoas comentam muito. Assim como questões cirúrgicas, remoção de, enfim, de alguma coisa, algum tratamento específico que esteja na moda. Então, o médico pode colocá-lo desde que seja referente à sua especialidade. Ele não pode colocar de maneira aleatória. Outra modificação que foi trazida foi com relação aos selfies em ambiente de trabalho. Sim, aí nós temos também uma questão principal, que é os selfies no ambiente de trabalho, os áudios em ambiente de trabalho, as publicações de ambiente de trabalho, elas estão liberadas. Desde que ela não tenha um caráter sensacionalista, ou seja, não sensacionalista quer dizer o quê? Sensacional, fora da curva, extraordinário, fora do comum. Então, você não deve colocar como se você fosse um deus ou um fora da curva ou alguém que realmente tem um talento acima dos demais. Você pode mostrar o que você faz, inclusive utilizando, como a gente determinou no tópico passado, a questão do antes e depois. Mas você não pode fazer essa diferenciação saindo da sua boca com relação às suas palavras, assim como também não pode utilizar suas próprias imagens com esse fim. Um ponto que deve ser sempre considerado é o da concorrência desleal. Tanto o uso de imagens como esses próprios selfies e áudios, eles não podem incentivar ou colocar a concorrência desleal como cerne, tá bom? O conselho ele repudia esse tipo de conduta e faz questão de reiterar que isso não será permitido. Vamos aí entrando em mais um ponto que é a repostagem de elogios. Eu achei muito interessante que o Conselho Regional se debruçou a respeito da questão da repostagem. Por quê? É padrão que, ou é dito, podemos dizer que é até uma máxima da publicidade, que a melhor propaganda que existe é aquela boca a boca, não é verdade? Onde o próprio paciente, ele faz questão de mostrar o trabalho do médico, ele faz questão de mostrar o resultado que ele teve. Note que quando o paciente te elogia, ele não está preocupado em fazer o antes e o depois e um texto falando da terapêutica. Isso aí é problema do paciente. Agora, cabe a nós podermos repostar esse elogio. Nós podemos? Sim. Só que algumas coisas têm que ser levadas em consideração. A primeira coisa é que, o primeiro fato é que a repostagem que você fizer, né, a repostagem que você fizer desse elogio, ela, a partir do momento que você reposta, você é responsável por aquele texto. Nós vamos falar disso aí também no próximo tópico com relação às imagens, mas aguarda aí e pensa só nessa questão do elogio primeiro. Tudo que o paciente falou lá na postagem dele e você reposta na sua rede social, automaticamente, entenda, automaticamente você é responsável por aquele conteúdo. Óbvio que a resolução sabe que aquele texto, aquele elogio foi feito por um paciente. Só que também cabe ao conselho investigar caso esses elogios ele ocorram de maneira reiterada, para fazer uma investigação, se aquilo ali não é um patrocínio pago, se aqueles elogios eles estão, aí volta a dizer, colocando um caráter de sensacionalismo, colocando você como uma sumidade intelectual, colocando o médico como acima dos demais, entendeu? Estimulando a concorrência desleal.
Mas é muito bom saber que os médicos podem postar os elogios dos pacientes. Isso é muito interessante. E ainda tem uma observação: esses elogios podem ser de pacientes tidos como pessoas normais, né? Eu não gosto muito desse termo, mas vamos utilizar aqui, bem como celebridades, podendo ser cantores, podendo ser atores, podendo ser influencers, né? Os digitais influencers, não tem problema. Essa repostagem de elogios, ela serve para qualquer pessoa, seja ela uma pessoa pública, né, digitalizada, uma pessoa conhecida ou não. Os dois casos são levados da mesma maneira. Vamos nos debruçar agora em outro tópico, tá bom? Vai ser a respeito das gravações de procedimentos. Logo, no primeiro momento, nós temos que falar que a resolução já veta que terceiros façam imagens de procedimento médico, ou seja, teoricamente, veja só, terceiros, né, outras pessoas não podem filmar procedimentos médicos. Isso não é um caráter da outra pessoa ter poder para isso ou não. Não. Somente em um caso, que são os casos de parto, tá bom? Os partos ainda são autorizados que terceiros possam fazer a gravação, tá bom? A resolução, ela coloca que o médico pode gravar todos os seus procedimentos, desde que com autorização do paciente, por isso é necessário, eu já falei com vocês a respeito disso, do formulário de autorização, que é a autorização desde a parte de exame, tá bom? De examinar o paciente, até como vinculação e uso das imagens. Essas imagens podem ser utilizadas com fins de estudo, logicamente, adentrando as outras resoluções do conselho, né? Se for a fim de estudo, evitando aí divulgação do nome do paciente, né? Fazendo o anonimato e apresentando somente o caso, também podendo ser utilizados para peças publicitárias, desde que esteja assinado lá pelo paciente essa autorização. Na resolução não fala que tem que ser assinado pelo paciente. Eu estou falando, por quê? Porque é muito comum, depois do vídeo viralizar, que é o termo que a gente dá para quando o vídeo atinge muitas pessoas, o paciente se sentir lesado. Por quê? Porque a imagem dele foi utilizada para publicidade, teoricamente o médico ganhou algo com isso, mas ele não. Então, para evitar disputas judiciais futuras, o ideal é que exista esse formulário devidamente assinado pelo paciente de autorização e uso de imagem, tanto para estudo quanto para divulgação. Nesse quesito, como eu falei para vocês, nós tínhamos ali uma pequena nebulosidade. Por quê? Porque fica obscura a parte de como é que o médico vai capturar esses procedimentos. Por quê? Talvez o médico possa ter uma câmera e um formulário de autorização para que ele filme o procedimento dele todo, até para poder eventualmente se defender num processo? Pode, teoricamente pode. No caso do parto, nós sabemos que o terceiro pode gravar. E o médico pode contratar uma equipe de publicidade para filmar um atendimento, ou filmar um dia seu, ou filmar alguma coisa para ele postar no canal dele? Vamos lá, vamos aos pontos. Os médicos podem gravar os procedimentos. Então, penso eu, aí por uma interpretação, a resolução não fala isso, mas penso eu que se o médico pode gravar, o médico também pode contratar uma equipe para gravar. Entendeu? Porque ainda continua sendo uma gravação dele, de poder dele. A resolução não fala que o médico tem que gravar do seu próprio punho com os seus próprios equipamentos utilizando a sua iluminação. Então, em termos de publicidade, penso eu que nesse caso você possa sim ter uma equipe de publicidade fazendo, né, criando essas imagens para efeito de divulgação. E como último tópico, mas não menos importante, nós temos aí uma questão bem interessante, que é a questão referente a publicar valores de consultas, de procedimentos e de promoções. Aos médicos agora é autorizado que ele publique, inclusive em redes sociais, os seus preços. Sim, o preço de sua consulta, o preço dos procedimentos realizados, inclusive colocando descontos, né? Aplicando descontos, por exemplo, fazendo aquela velha propaganda, né? Dos 15% de desconto, 20%, 50% de desconto. Vamos lá. Penso eu, quando eu falo penso eu, você já sabe que é uma interpretação minha, isso não está na resolução. Penso eu que seria um contrassenso o médico mercantilizar o seu trabalho, não é o objetivo, né? Isso fica claro na resolução, mas o médico tentar agariar pacientes somente por essa questão do preço. Talvez isso não seja nem bem recebido pelos próprios pacientes, mas é uma forma de angariar, isso é fato.
Ao meu ver, isso serve principalmente àqueles procedimentos que são de pequena monta, de pequeno valor, e que ao médico só vale a pena financeiramente se ele realizar 40, 50 procedimentos desses, por exemplo, num dia ou num final de semana. Senão, o procedimento por si só ele não se paga, né? Existem procedimentos, especialmente na área dermatológica, que se o médico não tiver 20 pacientes para atender, todo o maquinário, tudo que vai ser montado para que aquele atendimento ocorra, ele não se paga sendo somente um procedimento. Ou então, até se paga, mas o médico não consegue baixar o valor. Então, essas promoções, esses descontos podem sim ser uma forma do médico conseguir angariar mais recursos nesse tipo de procedimento. Outro ponto bem interessante também, referente a essa questão financeira, é que o médico ele pode agora vincular seu nome a outras atividades correlatas a um mundo da medicina, né, dentro do ramo da medicina. Contudo, e isso é interessante você saber, que essa atividade ela não pode interferir na atividade principal do médico. Ou seja, o médico, você médico, pode colocar seu nome nessa atividade que também é do ramo da medicina, mas uma atividade não pode ter interferência direta na outra, né? Para que você consiga fazer essa diferenciação e para que o paciente, principalmente, não tenha essas duas atividades como uma atividade só. Pois é, doutores e doutoras. Essa resolução 2336 ela não é perfeita, mas ela, sem sombra de dúvidas, é um passo extremamente importante na relação do médico e das facilitações para que o médico consiga utilizar a sua medicina, o seu estudo e o seu trabalho frente a essas novas tecnologias, sem ter medo de estar pisando ali em uma norma institucional que prejudique ele de alguma maneira, ou que lhe traga uma suspensão ou uma multa, ou mesmo que esteja duvidando, né, colocando ali em xeque sua ética com o trabalho. Essa resolução, ela faz esse trabalho. Lógico, como volto a dizer, ela não é perfeita, mas como um primeiro passo, ela com certeza faz o seu papel. Doutores e doutoras, pois hoje ficamos por aqui. Bem-vindos aí ao nosso canal mais uma vez. Se você gostou, clica nesse sinal de gostei que está aí, né? Esse polegar para cima. Clica também em assinar e clica no sininho para que você possa acompanhar nossos vídeos. Nossa frequência normalmente é semanal, mas podem haver até 2 vídeos por semana. Então, fique aí, fique ligado, porque sempre vai ter uma boa novidade nesse ramo maravilhoso que é o direito médico. Meu nome é Thiago Tardelli e até a próxima.